Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. Hoje, né, como citado antes, vamos dar início à nossa sexta unidade, que eu adoro, que é onde a gente fala sobre a América Latina. Vale lembrar o quê? Que a América Latina, ela é desde o México até a parte sul do nosso continente, pegando o topo do limite entre China, ou melhor, Chile e Argentina, né? Vale lembrar também de que a gente já viu em várias aulas que a América Latina ela é uma mistura de povos e de raças muito grandes, incluindo suas culturas, né? A gente tem aí uma diversidade cultural, além de aspectos naturais muito diversificados, né? Sim, incontáveis, praticamente, né? E é isso que dá um ar mais gracioso à nossa América Latina, né? Como não poderia deixar de ser citado, a América Latina ela passa aí por um processo de colonização, tendo como início seus povos originários e posteriormente a isso, quando dá-se início, claro, cada, cada parte, né? Cada país, pode-se dizer assim, com um processo de colonização diferente, mas que passa por muito incentivo, muita influência europeia e portuguesa, que é justamente os dois continentes, os dois reinados que chegam aí para povoar com maior intensidade essa parte aí do continente, né? E aí não dá para ignorar que muito dos nossos costumes, das nossas práticas, que a gente desenvolve no nosso dia a dia, é de influência portuguesa ou europeia, principalmente europeia, né? E aí essa questão dessa reprodução de culturas de outros povos, né, vem desde a era colonial, onde éramos tidos, né, nos nossos países aqui da América Latina como povos atrasados e os europeus como os mais desenvolvidos. E claro, as suas influências começam a surgir daí. Desde suas vestimentas, as suas práticas de cultivo, das suas práticas culinárias, né? Outra coisa que não dá para negar também, que é herança aí do período colonial, é o quê? O processo de exploração de matérias-primas que a América Latina tem até os dias de hoje, em mandar matéria-prima para outros lugares do mundo e receber seu produto industrializado. Claro, com diferenças de preço exorbitantes de um para o outro, mas que continua sendo também uma herança colonial. O processo migratório, né, é o que enriquece cada vez mais essa diversidade que a gente tem na América Latina, né? Tanto no processo migratório, como também a mistura desses povos para povoar, pode-se dizer assim, esse continente tão lindo que a gente representa, né? Temos aí, desde o processo de colonização, onde começa a vir povos de outros continentes, e que também se estendem até a atualidade. As relações que foram criadas entre povos de diferentes raças, de diferentes continentes, de diferentes etnias, no início colonial, com a vinda de portugueses, com a vinda de alemães, com a vinda de chineses, para os países da América Latina, também tem seus respingos até hoje. Tanto é que não é tão incomum, por exemplo, a gente se deparar com japoneses que são casados com brasileiros, portugueses, espanhóis, que são casados com mexicanos. Ou seja, a relação entre as pessoas acabou que também ganhando sequência nessa história, né? Na história do nosso da América Latina. E até hoje, desde o período colonial até hoje, a gente tem além do contato, né, com outros povos, também tem as relações mais pessoais, que chegam a constituir famílias, né, e todo aquele auge de relações que a gente conhece. Então, também torna-se uma herança aí colonial. O processo de miscigenação e de fluxos. É interessante ser falado sobre isso porque a miscigenação, como sabemos,
foi a mistura de raças, e isso acontece justamente com os processos migratórios, que são as intercaladas, né? A saída de povos dos seus países de origem em busca de outros lugares com uma melhor qualidade de vida, e isso causado por várias interferências, sejam culturais, religiosas, perseguições, né? Tudo isso são motivos também para existir o processo migratório. O fluxo migratório que acontece entre os países da América Latina, eles são muito variados. Claro, os países mais pobres são quem tem um índice populacional mais elevado e, consequentemente, também uma evasão maior desses povos em busca de outros lugares, né, de outros países, que sejam países próximos, né, vizinhos próximos, ou um pouco mais distante, mas que, mesmo assim, ainda tem essa interferência. Os países da América Latina, sua maioria, são de porteiras abertas, né? Não tem a exigência de um passaporte. Então, o fluxo de pessoas ele acaba sendo mais intenso por conta disso, né? Essa facilidade de se deslocar de um país para outro dentro do mesmo continente, né? Isso facilita muito esse processo migratório. E aí, claro, que falando desse processo migratório, a gente não pode deixar de dizer também que é uma herança colonial, povos do continente africano, europeu, asiático, que vieram para o Brasil e que continuam vivendo até hoje, criaram suas próprias raízes, sua própria cultura dentro da América Latina. E, claro, temos vários tipos de língua, vários tipos de etnias, vários tipos de cultura, tudo num único caldeirão que se resume aí à América Latina. A distribuição dessa população, né? Claro que cada país que pertence à América Latina é algo muito particular. A gente vai ter desde países com a baixa distribuição, como também aqueles países que o IDH é super alto, né? E aí, na página 189, a gente tem aí uma tabela que traz os países mais populosos da América Latina. E na frente temos o Brasil. Por último, né? Por último de 4, a Argentina. Mas vejam, é interessante a gente entender o quê? Que mesmo o Brasil estando no ranking de um dos países mais populosos da América Latina, vale-se dizer também o quê? Que a extensão territorial que o Brasil tem para atender essa população também é muito grande. A gente só precisa de quê? Investimentos, né? Não só no Brasil, mas também em outros países que compõem a América Latina. As áreas mais povoadas de praxe, são as regiões mais industrializadas que têm uma maior oferta de emprego. As áreas rurais também ganham aí o seu destaque, claro, para países que ainda vivem de manejos pecuários, por exemplo, onde tem o cultivo de monocultura, né, que exige um sistema manual, né? Não manual no sentido de dizer que são países atrasados, mas que o desenvolvimento é mais lento. Eles ainda não conseguiram chegar aí a uns investimentos maiores para fazer o manejo da troca de mão de obra barata, né, da mão de obra humana, por máquinas. E aí isso ainda enriquece muito os países da América Latina. Mesmo tendo países que são emergentes, né, eles ainda vivem, sua grande maioria ainda vive aí, à mercê do sistema primário, da exploração de matérias-primas. E isso não podemos deixar de citar, que é um atraso no desenvolvimento desses países. Estão errados? Não estão. Mas é necessário que se faça mais para trazer melhorias, né? E aí, quando a gente começa a analisar as pirâmides etárias dessas populações, a gente consegue enxergar ainda mais a variedade em questão etária mesmo, né, desses países. A gente vai ter países que vai ter um índice populacional mais elevado para crianças e adolescentes, outros países para a população adulta, outros países para idosos. Então, é como eu disse antes para vocês, isso é uma questão muito variável entre cada país que compõe aí a América Latina. Com toda certeza, a gente não pode deixar de falar aí sobre a desigualdade social.
A desigualdade social, assim, na análise total da América Latina, a gente vai ver que ela ainda continua num paradigma de atraso, né? De que muitas pessoas ainda passam fome, da pobreza extrema. E também cada país com seu ranking mundial aí dessa questão desse índice, né? Mas temos um alto índice de pobreza, um alto índice de analfabetismo, de necessidades básicas. Muitos países não têm. A América Latina, ela é sim uma área de grande diversidade populacional, diversidade cultural, mas que ainda sofre nesses perrengues. Muitos países têm um IDH aí baixíssimo, e isso interfere na economia não só do próprio país, mas também de toda a América Latina, né? Os dados eles acabam que sendo corroborados a serem registrados, não focando num único país, mas sim em todos juntos. É como se a economia, se o desenvolvimento da América Latina não dependesse só de um, mas de todos os países que a englobam. E aí os retratos dessa desigualdade social, a gente tem o quê? Principalmente grandes centros urbanos com uma população muito elevada de taxa de desemprego, de pessoas vivendo nas ruas, a oferta de emprego até mesmo nas áreas rurais para a monocultura também são mais restritas. E tudo isso enfatizando. A América Latina como um todo, ela entra naquele velho discurso que muitos passam por necessidades, né? São muitos com poucos e poucos, né? Que têm aí as vantagens, as grandes vantagens no sistema econômico, certo? A gente vai debater mais sobre esse conteúdo na nossa videoconferência, na próxima videoconferência, né? E aí, para a atividade dessa semana, a gente tem a da página 195. Quando vocês forem assistir na videoaula, já vão anotando as dúvidas para a gente tirar todas elas durante a nossa videoconferência. Nessa unidade, a gente vai ter uma distribuição aí de notas diferente. Não vai ser só seminário ou só prova. A gente vai fazer uma mesclagem para a gente aproveitar e entender cada vez mais sobre aqui a nossa América Latina, tá certo? Os nossos costumes, tradições, a nossa diversidade, nossa paleta de cores que é a América Latina, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.